Senhor quer tocar no seu coração, no seu corpo, e que nós possamos, Senhor, ouvir o teu palavra, nossas dores. E, Senhor, muitas das vezes não vamos ouvir o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nessa noite. Fala, Senhor, através do céu. Abre os nossos corações. Nós possamos dar ouvido à tua palavra, aquilo que o Senhor tem que falar para nós nessa noite. Assim como o Senhor já tem falado, através do louvor, através do testemunho, e eu creio que o Senhor vai continuar falando, Senhor, através do teu céu nessa noite. Salve o seu Pai, Senhor. Amém? Amém. Mas vamos para abrir nossas vidas. O que até foi lido no devocional. Êxodo 6, a partir do primeiro versículo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao Faraó. Pela minha mão poderosa, ele os deixará ir. Pela mão poderosa, ele os expulsará do país dele. E a igreja pode ser sempre em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem uma promessa de libertação para esse povo. Não tem promessa de libertação para nós também, porque todos nós queremos uma libertação, seja na nossa vida, seja na vida de familiar nosso, mas nós vamos entender que esse povo que necessitava de libertação estava há 400. O tempo total de duração, diz a palavra de Deus, que foi de 430 anos, desde que eles foram para lá, até o momento que eles saíram pela Egito. Pode botar para mim, por favor, Êxodo 12. 12. Deixa eu ver se Êxodo 12. Está escrito que foi 430 anos que esse povo, ou 40, está assim. Ora, o período em que os israelitas viveram no Egito foi 430 anos. 430 anos é muito tempo. Aprisionados. Mas por que eles ficaram 430 anos? A gente, porque Deus levanta um libertador para este povo. Mas esse povo nunca foi para lá na terra. A gente vai ver que esse povo, ele chegou no Egito, em Gênesis 46, com Jacó com toda a sua família. Gênesis 46 está lá que Jacó e toda a sua família mudaram para o Egito, a mão de José. E eram 70 pessoas. Mas eles cresceram de tal modo no Egito que eles se incomodaram. Morreu José, morreu o faraó que tinha entrado com José. E o povo
povo foi crescendo e o governo que veio depois começou a se incomodar e aí começou a escravizar o povo. A gente vai entender que muitas das vezes a gente fica preso a algo porque a gente demora a tomar uma posição diante de Deus. Que Ele vai prometer isso ao povo, vai prometer que vai libertar o povo, mas Ele vai endurecer o coração do Faraó. E Ele avisa isso a Moisés: eu vou endurecer o coração do Faraó. Porque depois de tanto tempo, esse povo já tinha ficado fraco nos seus próprios sentimentos, por vários motivos, porque nos aprisiona, nos enfraquece. Às vezes aquilo que pode estar aprisionando a gente é algo que a gente decide não perdoar. E para nós, Deus envia uma liberdade. Nós podemos dizer que somos livres. Aquele povo, Deus enviou um libertador para aquele povo. Estavam escravizados no próprio pecado, porque abandonaram as suas próprias práticas ao longo do tempo, se esqueceram do Deus que eles serviam, começaram a só olhar tudo que o Egito podia dar de bom. Então se conformaram com o lugar que existe. Mas aquilo começou a trazer sofrimento. E sofrimento, em cima de sofrimento, ao ponto que eles não estavam mais aguentando. E eles vão clamar tão fortemente. A Bíblia vai dizer em Gênesis 2, no versículo 24: ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Isso está escrito depois da própria palavra dizer que morreu o Faraó e o povo está sofrendo, porque está sendo massacrado pelos egípcios. Mas Deus vai dizer para Moisés: eu vou. Deus chama Moisés no capítulo 3 de Êxodo, e ele vai falar para Moisés: olha, você vai se apresentar a Faraó, mas eu vou endurecer o coração dele. Algo precisava ser visto. A libertação, muitas das vezes, ela não é fácil. E tem pessoas que, quando falam de libertação, acham que a libertação vai acontecer de uma hora para outra. Não foi assim. O próprio livro de Êxodo 6, que é o que está tendo proposto, não vai ser aí que o povo vai ser libertado. Começa um processo para a libertação, para a promessa se cumprir na vida desse povo. Esse povo deveria voltar para onde eles saíram. Eles vão voltar para Canaã. A família, o povo de Israel, que começou a partir de dos 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Quando chegaram ao Egito, os 11 filhos chegaram com 70 pessoas, mas aí já estavam milhões, já eram milhares de pessoas. Temendo o Faraó que essas milhares de pessoas se juntassem com o exército para tomar o próprio Egito, ele só
só vai escravizando cada vez mais de forma que você não raciocina. Então a gente vai entender que aquilo que nos prende, aquilo que nos aprisiona, também nos cega, também nos faz ficar cegos, aleluia, diante do que nós estamos passando. Se a apostasia acontece no povo, o povo fica aprisionado. E nós vivemos dias, irmãos, onde muitos estão se apostatando da fé. Jesus já foi, já veio, já se deu numa cruz por mim e por você, para que eu e você fosse libertos. Derramou seu sangue lá, pagou um preço que não era eu o justo para ele, mas era eu que tinha que pagar, era você que tinha que pagar. E ele pagou um preço por nós, se deu por nós, para que a gente entendesse e o aceitasse como único e suficiente, para que a gente estabelecesse nele o conserto, a aliança, e colocasse nele verdadeiramente a nossa fé, para que através dessa fé fôssemos filhos, feitos filhos de Deus. E aí a gente tem liberdade. Interessante que a Bíblia ela vai dizer que Deus fez Moisés como se ele fosse um Deus, para ver o tamanho da responsabilidade que estava na mão dele, a vida desse povo todinho. Esse povo tinha que enxergar verdadeiramente que através da vida de Moisés o povo ia ser liberto. Mas a gente sabe que para o povo sair do Egito foi diante de uma praga, em cima de outra praga, e Deus não sabia de tudo isso. Deus avisou Moisés para falar com o povo, com os anciões do povo de Israel. E diz a eles que no capítulo 3 que o faraó não vai aceitar os argumentos dados a ele, e ele vai resistir. No versículo 19 do capítulo 3 diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois os deixará. Ele manda falar isso para o povo. Então não tem facilidade aí. Deus não ia fazer somente uma maravilha, mas a palavra de Deus diz que ele iria usar todas as maravilhas dele para libertar esse povo. Tamanho é a resistência no coração desse faraó. Para quê? Ele podia ter libertado. O poder dele era tremendo. De uma vez só esse povo. Aleluia. Mas será que esse povo ia valorizar de verdade a liberdade que eles iam ter através do ato de Deus na vida deles?
Irmãos, nos dias de hoje, nós vivemos dias em que, mesmo sabendo o preço que Jesus pagou pela minha e pela sua vida, um preço que eu não ia pagar e nem você ia pagar, a gente não teria coragem de se dar uma cruz para salvar um outro próximo, não teríamos, porque em coisas muito menores nós deixamos até mesmo de vir para a igreja. Por que nós não deixaríamos? Por coisas muito menores, às vezes é até por algo que a gente ouviu falar. E aí a gente vê que qual é o valor que nós damos pela nossa libertação. Um saudoso irmão, acho que quase todos que aqui conheceram, ele dizia que Deus resgatou a gente lá do lamaçal do pecado. Garmisch falava sobre isso. Lamaçal. Quando a gente entende que lamaçal de pecado é esse, você não tem que voltar para lá. Você não quer. Você vai entender da onde que Deus te tirou de um modo terrível. Porque é incômodo demais. Só de pensar que você um dia esteve lá, você fala, meu Deus, por que eu estive lá tanto tempo? Amados, antes de verdadeiramente me entregar na presença de Deus, eu nasci dentro do Centro Espírita, eu fiquei dentro do Centro Espírita durante 32 anos. E eu não me vejo lá, irmãos. Eu enxergo esse tempo como um tempo tenebroso, um tempo de cegueira total, um tempo onde eu estava preso. E é assim quando a gente entende que a gente foi liberto. Porque eu não quero de maneira nenhuma voltar para lá. Aleluia. Mas esse povo, a gente vai ver que ao longo da caminhada dele no deserto, ele sente saudade do Egito. E por que a gente às vezes sente saudade do tempo que a gente estava preso? Deus, ele falou, eu vou tirar a mão forte, a mão poderosa. Ele vai usar todas as suas maravilhas. E aí, ele vai dizer que esse mesmo povo que estava escravizando ele, que estavam usando e abusando da vida desses homens e mulheres naquele lugar, eles vão fazer questão que eles saiam de lá e ainda vai abençoar eles. No versículo 22 está escrito assim: porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspede vasos de prata e de ouro e vestes, aos quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei ao Egito. Eles iam sair de lá e não iam sair de mãos vazias. Então, se Deus promete que Ele tem uma libertação para a nossa vida, é algo grande, pode crer nisso. De verdade, Deus vai libertar de modo forte e poderoso, mas eu preciso crer, porque o tempo dessa liberdade pode ser muito sacrificoso. A gente vai ver que cada vez que Moisés ia falar com
com o faraó: olha, deixa o meu povo ir lá no deserto. Libera o povo. A gente vai ver que aí mais ele afligia o povo, aumentava a carga de trabalho, e o povo ficava mais oprimido ainda, já não se revoltava com Moisés. Moisés nada tinha a ver com isso. Nada tinha a ver com isso. Ele estava ali para fazer o que Deus havia mandado ele fazer. Numa situação que não era fácil, irmãos. Ainda mais cedo a gente falava sobre chamada aqui na escola dominical. A gente falava da dificuldade que era. Quando a gente entende que fazer a vontade de Deus tem que haver esforço para nossa parte. Porque senão a gente entra em desobediência. E por desobediência a gente é escravizado. Isso é terrível. É terrível porque a gente sabe que está escrito que as queixas do homem vêm dos deleites do seu próprio coração. Mas parece que tem horas que a gente não presta atenção nisso. E a gente quer culpar todo mundo pelo aquilo que nos está nos aprisionando. Tendo eu e você um Deus poderoso, capaz de nos tirar verdadeiramente dessa prisão. Não é por mão de homem. Mas eu preciso entender o que me aprisionou. O que me colocou nessa condição? Jesus ele nos ensina que nós devemos nos apresentar a Deus, falar com Ele todas as coisas que conosco acontecem, dialogar com o Pai. Ele nos deu liberdade, através do seu nome, para conversar com o Pai. E se tem algo que está me prendendo, que está me aprisionando, então eu peço ao Pai: Pai, me liberta. Porque através do nome do Filho, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Aleluia. Então não tem por que eu ficar preso. Não tem por que você ficar preso, amado irmão, amada irmã. Se eu creio, ainda que o mais difícil que possa ser, esse povo ficou 430 anos, até o momento que ele saiu do Egito. A Bíblia vai dizer de 400 anos, muitos vão falar sobre isso, porque se a gente for entender verdadeiramente, eles ficaram escravos 400, por volta de 400 anos. Mas eles foram para o Egito, eles não eram escravos não. Eles foram a convite para o Egito e ficaram lá por vontade própria. Então às vezes a gente chega no Egito e fica no Egito porque a gente quer, e a gente clama por um libertador, mas a gente está no Egito porque a gente quer estar no Egito. Se eu quero liberdade para sair do Egito, eu preciso verdadeiramente obedecer à voz do meu Senhor. Aleluia. E se eu obedeço, a Bíblia diz que as bênçãos dele me alcançarão. Se eu creio, verdadeiramente eu serei salvo. Se eu creio, verdadeiramente eu serei liberto. Mas é preciso crer, aleluia. É preciso verdadeiramente olhar para o Senhor e dizer assim: eu creio que o Senhor
Senhor cura e o que o Senhor liberta. Não é da boca para fora, mas é do coração. Eu preciso dizer isso e ter certeza que o Senhor já me libertou. Ele já trabalhou na minha família. Ele já libertou aquele meu parente que está lá num lugar horrível e que Deus não projetou ele para isso. Se eu não creio, eu me acostumo com o meu jeito. Se eu não creio, eu me acostumo. Se eu não creio, eu não tenho como seguir. O pecado ele sempre vai parecer doce, inicialmente. As coisas que nos aprisionam, muitas das vezes, vai se apresentar de forma doce, de forma sutil. Às vezes a gente pensa que o mal chega à nossa casa, ou à nossa família, à nossa porta, e ele vai vir já com uma arma apontada. Mas antes dessa arma ser apontada para mim e para você, me faltou a fé. Antes dessa arma ser apontada para mim e para você, me faltou entender que eu tenho um escudo que pode me proteger de qualquer arma que possa apontar para mim. Porque esse é o Deus que eu sigo. Esse povo estava desarmado. Eles iam atravessar o mar. Eles não tinham arma para brigar com nenhum soldado de Faraó. E Deus derrotou todo o exército de Faraó no mar. Então não é com a minha mão, não é com a sua mão que você vai conseguir verdadeiramente ser liberto. Somente pelo teu querer não acontecerá. Mas se crer no Deus que é grandioso e galardoador para me resgatar, me salvar, esse Deus, Ele pode libertar de qualquer coisa. Mas isso é muito difícil de fazer. Isso é muito difícil de eu conseguir, irmãos, porque são anos eu tentando, mas eu não consigo me libertar disso. É mais fácil dizer que eu não quero. Porque qualquer um que olhasse para esse povo no Egito dizia que esse povo nunca ia sair de lá. E Deus arranca esse povo de lá. Faz de modo que o próprio Egito diz: sai daqui que eu não quero vocês aqui. O próprio pecado pode fugir de você. Mas você tem uma posição para se colocar diante de Deus. Aleluia. Tem uma posição para se colocar diante de Deus e ver as maravilhas que Ele tem feito na minha e na sua vida. Uma mão forte que Ele tem nos tirado do pecado, do caminho mal, da injustiça e de todas as coisas que podem me separar de Deus, porque a Bíblia vai dizer que nada pode nos separar do amor dEle. Nada. Mas eu tenho que crer, irmãos, para que essa liberdade possa chegar na minha casa, para que essa liberdade possa chegar na minha vida. Eu preciso crer. E quando eu creio, quando eu creio, eu vou sair de lá e eu chegarei aonde Deus disse que eu estaria. Durante o processo que esse povo caminha, eles caminham, e nesses altos e baixos que há entre eles, muitos não chegaram à terra prometida. Mas Deus disse que levaria o povo dele até lá. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Então aqueles que creram, que chegaram à porta da terra prometida, que viram como ela estava naquele momento, como Josué e Caleb, esses entraram lá. Esses receberam a promessa.
Então, se tem uma promessa de libertação para mim e para você, eu preciso crer, eu não posso duvidar, eu preciso crer e eu tenho que encarar dessa forma, porque se eu creio, verdadeiramente eu alcançarei a promessa. Se nós cremos no impossível de Deus, nós vamos ver, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então creia nisso. Creia nessa noite. O Senhor, Ele já fez aquilo que Ele prometeu fazer. Ele deu Jesus. Ele deu seu único filho. Por amor à minha alma, à minha vida, por amor à sua vida. E esse Jesus, quando aqui esteve, em João 17, ele vai orar por nós. Ele não só se deu por nós, mas ele pede ao Pai que Ele nos santifique na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, se existe uma liberdade na minha vida, eu preciso me santificar, porque com certeza eu tendo, eu alcançarei a liberdade. Não é uma promessa vã, não é uma palavra de homem, porque Deus não é homem para que minta, não é filho de homem nenhum para que se arrependa daquilo que Ele mesmo disse. Ele disse para mim e para você: aquele que o Filho libertou, verdadeiramente será livre. Para isso, antes dessa palavra vir, Ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Que nós possamos nessa noite, amados, colocar toda mentira, todo engano, todo engodo do maligno que disse que eu não ia conseguir, que você não ia conseguir, que o seu filho ou sua filha não ia conseguir, que seja marido, que seja esposa, seja lá quem for, pode ter falado qualquer coisa, mas não é a palavra do Senhor. Ele diz na sua palavra que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então creia, porque você pode. Ah, mas é muito tempo que eu estou passando por isso. O tempo de terminar isso é hoje. Aleluia. Se estava preso até hoje acabou essa prisão, porque o Senhor, Ele já tem enviado a liberdade para a minha e para a sua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.